Você alguma vez já pensou que esse monte de coisa que você está fazendo, esse monte de tarefas que você está assumindo, não está te deixando mais produtivo? Na verdade, está te deixando mais preso, mais cansado e mais longe do que realmente importa? Você tenta, se orgulha de dizer que é multitarefa, tenta dar a atenção para tudo, distribuir a sua atenção igualmente entre todos os projetos, mas aí no final nenhum deles vai para frente. Você atrasa, não entrega as coisas no prazo. Hoje eu quero compartilhar com vocês 3 verdades sobre como ser mais produtivo de acordo com o livro A Única Coisa, de Gary Keller. Faça a pergunta mais poderosa possível e a resposta poderá mudar a sua vida. Existe um hábito que pode nos levar a resultados extraordinários e uma vida ótima. Uma boa pergunta exige uma boa resposta. Vamos então nesse vídeo destrinchar essas 3 verdades e começar a reconfigurar o nosso cérebro para chegarmos à verdadeira produtividade. Bora nessa juntos? Esse é o 3º vídeo de uma série de vídeos resumindo o livro A Única Coisa, de Gary Keller. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo dessa série, deixa eu dar uma recapitulada então. Na primeira parte a gente falou sobre os conceitos gerais do livro, abordados no livro. Primeiramente é o conceito da única coisa. Depois a gente falou sobre o efeito dominó, como pequenas ações geram grandes resultados. E também sobre como o sucesso deixa pistas nas biografias das pessoas e das empresas de sucesso. Na parte 2 a gente já falou sobre as 6 mentiras da produtividade. Aquelas coisas que a gente acredita e que são transmitidas para todo mundo, e na verdade só atrapalham o nosso desenvolvimento. Que é essa ideia uma delas, essa ideia de ser multitarefa, e de acreditar que fazer tudo ao mesmo tempo e dar a mesma atenção para tudo, e que esse é o caminho do sucesso. E quando na verdade o foco do livro é dizer exatamente o contrário. E hoje a gente vai abordar essas 3 verdades que o livro ensina. Então hoje a gente vai ver como encontrar o seu foco real, como criar um hábito que vai te levar a melhores resultados e como criar boas perguntas e obter as melhores respostas possíveis. Antes então de entrar na parte das verdades, o Gary fala no livro sobre como ele viveu muito tempo buscando fazer tudo e se dedicando horas lá para diversas coisas, diversos projetos, e fazendo mais e mais e cada vez mais, e não obtendo resultados de acordo com o tanto que ele estava se dedicando. Ele fala como ele viveu intensamente a parte das 6 mentiras, como tudo aquilo fazia parte da vida dele e como isso não estava gerando os resultados que ele desejava. Ele inclusive diz o seguinte: eu descobri que a gente pensa demais, planeja demais e analisa demais, e que geralmente temos sucesso apesar da maioria das coisas que fazemos e não por causa delas. E é justamente aí que a primeira virada acontece. Ele percebeu que o caminho não é fazer mais, mas é distensionar, como ele diz. É relaxar, soltar, reduzir. É entender que a chave do sucesso não está no monte de coisa que a gente faz, mas sim em fazer bem determinadas coisas. E ele diz que se você conseguir um dia parar e se dar conta de que é aqui que eu deveria estar fazendo exatamente o que eu estou fazendo, nesse momento você consegue criar conexões e entender o que você tem que fazer e focar naquilo no momento presente para você achar as soluções que você precisa, para você se dedicar da forma que você realmente precisa, fazendo aquilo que você está fazendo naquele momento, naquele lugar. Por exemplo,
eu aqui gravando esse vídeo, eu tenho que estar pensando nesse momento, em estar aqui gravando, e não começar a pensar em outros projetos que eu tenha, ou se eu tenho que lavar a roupa, ou cuidar alguma coisa da casa, ou sei lá, o que eu vou me programar aqui para o Natal que está chegando. Não, agora o foco é aqui. E aí, depois desse ponto, ele nos conduz, então, a começar a pensar na pergunta-chave do livro. Porque ele diz que a nossa vida é uma pergunta e a gente vive de acordo com as respostas que a gente dá para essa pergunta. Ele diz que o modo como a gente verbaliza as perguntas que fazemos a nós mesmos, isso vai determinar as respostas que vão guiar a nossa vida, que se transformam na nossa vida. E aí ele deixou aqui um poema muito interessante de Rittenhouse, intitulado Meu Salário. Negociei um tostão com a vida e era isso que ela me pagava. Por mais que eu implorasse à noite quando minhas parcas reservas contava. Porque a vida é um patrão justo e dá o que a gente pedir. Mas assim que combina o salário, com o serviço você precisa cumprir. Trabalhei por um ganho servil só para descobrir, consternado, que qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. Olha só esses dois últimos versos. Qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. Esse poema resume bem uma verdade bem desconfortante, né? De que a vida paga exatamente aquilo que a gente pede. E você pede através das perguntas que você faz a si mesmo, às coisas ao seu redor. E é curioso como esse conceito de que você precisa saber pedir, saber aquilo que você quer, é encontrado em diversos lugares. E não só nesse meio dos negócios, a gente vê isso em diversas religiões, em diversos papos espiritualizados. E o que você acha disso? Acha que faz sentido para você? Alguma verdade deve ter nisso aí, né? Se suas perguntas são pequenas, então as respostas serão pequenas. E se você faz perguntas amplas, vagas, as respostas também serão genéricas. E é por isso que o livro vem com a pergunta de foco. Só um pequeno parênteses aqui, eu abordei essa questão de saber pedir, né, em um outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem depois como é isso. Essa importância da gente saber exatamente o que a gente quer. Não é simplesmente pedir por pedir, mas isso reflete o quanto você sabe daquilo que você realmente quer, dos objetivos que você quer alcançar. Vamos então agora à pergunta foco, que é a seguinte: qual é a única coisa que posso fazer tal que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Vamos pensar nela agora parte por parte. Quando você fala qual é a única coisa que eu posso fazer, isso já te obriga a fazer uma escolha, a tirar tudo aquilo que não importa do seu caminho e pensar em uma única coisa, aquilo que é essencial, aquilo que é importante de verdade naquele momento ou naquele seu objetivo. De modo que, ao fazê-la, cria a sua intenção. Ela mostra que você precisa ter uma atitude, você precisa fazer alguma coisa, fazê-la acontecer. Todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. É aqui que a magia acontece. É aqui que você vai procurar a sua primeira peça do dominó, que você vai empurrar e vai começar a derrubar peças cada vez maiores. É aquela pequena ação que você toma que vai gerar grandes resultados. E quando eu estava lendo essa parte do livro e relendo também, na verdade, eu me lembrei
de uma fórmula ensinada, né? Eu vejo diversos vídeos, né, da internet, eu gosto desse assunto de desenvolvimento pessoal. E um dos vídeos, né, que eu acompanho é de um cara que ele canaliza uma entidade, né? É um cara chamado Darryl Anka, e ele canaliza essa entidade chamada Bashar, que passa uma fórmula da excitação, que ele chama, que é basicamente assim, bem resumida, né, de forma bem resumida. Ela diz o seguinte: siga aquilo que mais te atrai no momento, aquilo que você se sente puxado a fazer. Faça aquilo com a sua máxima intenção e dedicação. E não insista em um resultado específico. Percebe como essas duas ideias, elas acabam se conectando? Essa coisa de você pensar nessa única coisa, aquilo que está te atraindo naquele momento, é sua única coisa. E você fazer aquilo com sua máxima atenção. É você tirar todo o resto de lado, focar naquilo e agir naquilo. E aí, de forma que todo o resto torne desnecessário, você vai, a partir daquele ponto, gerar novas ações no seu caminho que vão gerando novos resultados, e você não fica pensando em uma coisa específica, eu quero que exatamente isso aconteça. Não, deixa aquilo. Foca no que você tem que fazer e nisso que você está fazendo, e faz da melhor forma possível. Esse é o espírito da pergunta de foco. E eu vou deixar o link também na descrição desse vídeo, onde o próprio Darryl explica um pouco melhor essa questão da fórmula. Voltando então para a pergunta, né, inicial, o Gary diz que a boa pergunta, ela tem duas características. Elas devem ser grandes e específicas. Elas devem ser grandes para gerar grandes resultados, né? Aquela coisa da gente pensar grande, mirar lá no alto, né? E específicas para a gente saber exatamente o que a gente quer. Vamos pensar então aqui em 4 combinações. Se ela for pequena e específica, por exemplo, o que eu posso fazer para aumentar as vendas em 5% esse ano? Isso não gera resultados extraordinários, porque é apenas um crescimento de 5% e provavelmente você já conseguiria fazer isso sem pensar muito. Por isso que ela é pequena, ela é específica, mas é pequena. Agora uma pergunta pequena e ampla. O que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Percebe que ela é muito vaga, que isso tem mais cara de brainstorming, de você começar a tacar ideias lá e pensar, tá, posso fazer isso, aquilo, tá. Vai gerar várias soluções, abrir um leque grande de possibilidades. Agora, se ela for grande e ampla, o que eu posso fazer para dobrar as vendas? Ela promete bastante, né? Você direcionar isso para dobrar as suas vendas, mas ainda te deixa meio vago assim, né? Tá, o que você pode fazer para dobrar? Ainda você fica meio perdido e tem várias soluções possíveis. Agora a chave está aqui, em você fazer uma pergunta grande e específica. O que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses? E é aí que a magia acontece. Porque só uma dessas perguntas vai poder gerar um resultado extraordinário. A chave então agora é você transformar essa pergunta grande e específica na pergunta de foco. Então você colocaria da seguinte forma: qual é a única coisa que eu posso fazer para dobrar as vendas em 6 meses, de modo que ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Isso faz com que você chegue no cerne da questão e aí comece a tomar atitudes para chegar naquele resultado. Agora, com essa estrutura da pergunta, com essa noção de que você precisa fazer uma pergunta grande, específica,
O segredo é você transformar isso num hábito na sua vida e começar a aplicar essa pergunta nos diversos aspectos, nos diversos pilares da sua vida. Por exemplo, na sua vida espiritual, qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Ou na sua saúde física, qual é a única coisa que eu posso fazer para aliviar meu estresse? Na sua vida pessoal, qual é a única coisa que eu posso fazer para arranjar mais tempo para mim mesmo? Nos seus relacionamentos, qual é a única coisa que eu posso fazer para fortalecer mais a minha família? No trabalho, qual é a única coisa que eu posso fazer para ajudar a minha equipe a ter sucesso? Ou com a sua empresa, qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar a experiência dos meus clientes? Nas finanças, qual é a única coisa que eu posso fazer para melhorar o fluxo de caixa dos meus investimentos? E complementando sempre, né, de modo que ao fazê-lo todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Colocando o tempo, deixando específico, né? E aí, vale lembrar que para você criar um novo hábito, né, a gente leva em torno de aí uma média de 66 dias. É uma prática constante que você vai fazendo e vai incorporando nas suas atividades diárias. E quando você vê, aquilo já se transformou e já faz parte da sua vida. O importante então é você fazer isso com consistência. E aí, o Geller deixa aqui um tapa na cara. O Geller, ó. O Gary Keller. Se você não está levando a sério o hábito da pergunta de foco, você não está levando a sério a obtenção de resultados extraordinários. E agora qual é o caminho, né, então, para a gente ter uma boa resposta? Porque não é apenas você ter uma boa pergunta, ela não garante que você vai responder aquilo da melhor forma. E aí ele classifica as respostas em 3 modos diferentes. Uma resposta viável, uma resposta remota e a resposta possível. A resposta viável é aquela que você já sabe como fazer. Já está mais fácil ali ao seu alcance, você não tem que pensar muito. A resposta remota exige já mais estudos. Você precisa fazer uma pesquisa, ir atrás, entender como é que funciona e tal. Agora, os grandes realizadores já botam essas 2 primeiras respostas de lado, porque eles estão interessados na próxima, na resposta possível, que ela é a resposta que está fora da sua zona de conforto, fora daquilo que você está acostumado a ver. E aqui eu faço um outro parênteses, relacionando com um outro vídeo onde eu falei sobre essa coisa de você buscar coisas que estão além da sua zona de conforto ou além da sua zona de desenvolvimento proximal, usando um conceito lá da educação de Vygotsky, que para você achar resultados que estão além da sua zona de desenvolvimento proximal, você precisa ampliar essa zona. E à medida que você vai adquirindo novos conhecimentos, você vai ampliando o seu campo de visão, o seu campo de conhecimento. E isso vai permitindo a você alcançar, vislumbrar novas respostas, novos caminhos. Eu vou deixar um link para o vídeo onde eu explico melhor isso aqui na descrição. E aí, como que você vai fazer então para saber uma coisa que você não sabe? Indo atrás, pesquisando, estudando, perguntando. E se você nem sabe aquilo que você quer saber? Aí, quando você não sabe a resposta, a sua resposta será procurar a resposta. Ou, quando você não sabe qual é a sua única coisa, a sua única coisa é procurar a sua única coisa. Identificar a sua única coisa. E onde que você vai procurar respostas para aquilo que você está procurando? Onde que você vai, como que você vai conseguir ampliar a sua ZDP? E achar coisas que estão além do que você está acostumado? Em livros, mentores, vídeos, artigos, modelos que você possa ter visto, pessoas que já fazem aquilo que você faz, que estão onde você quer estar.
E aí o Gary sugere que a gente faça, né, um benchmarking, que é você entender o que está acontecendo ali no momento, se apropriar das coisas, das práticas que já estão sendo feitas e depois buscar tendências. A partir dali, daquele conhecimento que você tem do que está acontecendo na atualidade, você começa a buscar tendências do que pode acontecer, o que pode ser diferente ali na frente. Então, uma das primeiras perguntas que a gente tem que se fazer é: alguém já tentou fazer isso que eu estou fazendo? Provavelmente sim, né? Então, o que essas pessoas fizeram? Vai estudar, vai ver o que elas fizeram, qual foi o caminho que elas percorreram. E lembrando que uma resposta nova vai exigir um comportamento novo. Você vai ter mudanças ao longo do seu caminho. Tá tudo bem, é parte do processo. Você não vai conseguir resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Vamos agora ao nosso momento reflexão. Eu quero que você pare por alguns segundos e pense nisso. Qual é o pilar da sua vida que hoje precisa de um pouco mais de atenção? Agora, pensa em algo que você precisa entregar ou concluir ou fazer hoje ou amanhã. Qual é a única coisa que você pode fazer em relação a esse projeto hoje, de modo que ao fazê-lo, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Então respira, sente e responde honestamente para você. E lembra, a vida paga aquilo que a gente pede. E você pede através das perguntas que você faz para si mesmo. Então, bora melhorar essas perguntas? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Compartilha com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. E a gente vai continuar discutindo ainda o livro mais para frente. Se você não viu os outros vídeos, assista as 2 partes anteriores. E vamos juntos caminhando em rumo à nossa vida extraordinária. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.